Olá, aluno, bem-vindo à disciplina Ciências Sociais da modalidade C. Eu sou a professora Josefa Alexandrina, sou professora de Ciências Sociais da Unip, sou mestre em Ciências Sociais e atualmente faço doutorado na área de Educação. Então, vamos iniciar o nosso curso. Quais são os objetivos da nossa disciplina? No primeiro momento, compreender a sociedade atual como uma construção histórica, ou seja, o que nós vivenciamos hoje em sociedade é fruto de um processo histórico. As coisas não começam agora, são fruto de processos que acabam desembocando no presente, né? Compreender os fundamentos teóricos deste modelo de organização social. Quais são as teorias que explicam a nossa forma de organização social, tá? Os grandes conjuntos teóricos, os conjuntos explicativos sobre a nossa sociedade. E compreender que existem diferentes perspectivas de compreensão dos problemas sociais. Ou seja, nós vamos nos deparar ao longo do curso com várias teorias, que são princípios explicativos sobre a realidade que nós vivemos. E vamos perceber que na área de humanidades há mais de um princípio explicativo para a realidade. Então, nossa questão inicial. Todos nós somos capazes de estabelecer opiniões sobre os eventos políticos e sociais que ocorrem na nossa sociedade. O que diferencia o pensamento do homem comum em seu cotidiano das reflexões estabelecidas na universidade? Ou seja, o que vai diferenciar a reflexão sobre os problemas sociais que abordaremos ao longo do curso, como questão urbana, desemprego, violência, política, globalização, da reflexão do homem comum? Acho que essa é uma grande questão. Precisamos compreender a distinção entre o senso comum, que é o pensamento do homem comum, da reflexão científica. O senso comum, ele é um saber do não especialista. É um conhecimento que ele é marcado pela superficialidade, ou seja, não procura compreender todos os nexos causais que marcam a realidade. E é um conhecimento superficial, na medida em que ele não visa compreender as estruturas mais profundas da realidade e nem formular teorias. Quanto ao pensamento científico, ele é baseado num conhecimento crítico, ou seja, na ciência nós estamos sempre preocupados em compreender criticamente a realidade, de uma forma racional, buscando as contradições, buscando se aproximar da verdade. É um pensamento sistemático que procura compreender a realidade a partir de nexos causais e racional. A ciência utiliza métodos adequados de análise e procura formular as teorias. Ou seja, busca-se um conhecimento exato sobre a realidade. Qual que seria o papel da universidade, né? Ela é uma associação de alunos e docentes que buscam o avanço através do estudo, mas é um estudo com base na ciência. Então, definimos a universidade também como um centro do saber, uma instituição preocupada com a qualificação do ensino, com o rigor da aprendizagem e com o progresso da ciência. Ou seja, o nosso compromisso, ele é com o pensamento científico, com o avanço através da ciência. E por que estudar ciências sociais, né? As ciências sociais, elas desempenham um papel central para a compreensão das forças sociais que vêm transformando as nossas vidas. Hoje em dia, o indivíduo só consegue compreender o que ocorre com a sua vida quando ele consegue compreender o que está ocorrendo com a sociedade, né? Então, as ciências sociais são uma área de conhecimento capaz de conduzir o homem comum a compreender os nexos que formam a realidade, dando um sentido, dando uma coerência, uma base racional para a apreensão da realidade que nós vivenciamos. Bom,
Definição e pressupostos da sociologia, né? É um conhecimento científico sobre a realidade que visa estabelecer teorias e confrontá-las com a realidade. E é isso que nós vamos fazer ao longo do curso. Seu pressuposto básico é que a sociedade possui uma lógica, que ela é passível de ser compreendida. Ou seja, tudo o que ocorre na sociedade está vinculado a uma lógica da sua organização. A sociedade, ao contrário da natureza, é obra dos próprios indivíduos. Então, como a construção de indivíduos, de sujeitos históricos, a realidade ela é passível de ser compreendida porque ela é uma construção humana, ela é construída por seres humanos que são seres racionais. Então, vamos avançar. Nosso objeto de estudo é a sociedade capitalista, né? E por que o capitalismo, né? Porque nós vivemos uma sociedade capitalista. A lógica da vida, a lógica básica que ordena a vida do trabalho, as contradições sociais, é a organização capitalista da nossa sociedade, que é o que nós vamos estudar ao longo do curso. Então, o que é o capitalismo? É um sistema econômico voltado para a produção e para a troca, para a expansão comercial, para a circulação crescente de mercadorias e para o consumo de bens materiais. Ou seja, é uma sociedade marcada pela busca do lucro, onde o sentido da produção, das trocas econômicas, é a busca incessante do lucro. E isso vai determinar a forma como os homens se relacionam em sociedade. Então, para compreender de uma forma mais profunda essa sociedade capitalista, nós vamos voltar um pouco na história e tentar compreender como que se formou essa sociedade moderna capitalista. Então, neste momento, vou falar um pouco sobre o Renascimento, que foi um movimento filosófico e artístico que ocorreu na Europa a partir do século XV, que conduziu uma ruptura com o mundo medieval, que era um mundo agrário, marcado pela forte presença do pensamento religioso, e depois, com o Renascimento, se forma um mundo moderno, com novas classes sociais, que é a burguesia, com novas trocas, formas de se relacionar economicamente, né, que é o desenvolvimento do comércio, e com um grande processo de urbanização da sociedade. Tá? Então, a partir do século XVI, a Europa vivenciou um grande desenvolvimento do comércio e da navegação, e a partir daí tem início um intenso contato dos europeus com outros povos do mundo. Nesse contexto, há uma ampla expansão do comércio e se forma uma nova classe social de comerciantes, que são os burgueses. Então, nesse período, entre século XV e século XVI, há uma mudança na mentalidade do homem europeu. Então, forma-se uma mentalidade laica, ou seja, na medida em que o homem desenvolve a sua racionalidade, o pensamento com base mais científica, ele vai se desligando dos dogmas religiosos. A igreja vai perdendo o poder que ela tinha sobre a sociedade. O conhecimento, ele deixa de ser revelado como resultado de uma atitude de contemplação e fé, e volta-se à reflexão baseada na razão. Ou seja, a fé, como forma de explicação dos eventos do mundo, ela passa a ser paulatinamente substituída pela racionalidade. E isso traz ao homem medieval uma forte sensação de liberdade. Ele passa a se sentir mais livre para criticar, para pensar sobre os rumos da sociedade, para pensar sobre a realidade na qual ele vive e se perceber como um agente capaz de atuar na sociedade. Então, é uma mudança muito grande na mentalidade da época. O outro marco fundamental da formação da sociedade moderna, da sociedade capitalista, é a Ilustração do século XVIII. Então, a Ilustração foi um movimento filosófico que propunha uma atitude curiosa e livre. E
uma forte convicção de que a razão é a fonte do conhecimento. Há uma valorização da pesquisa científica e a disseminação de atitudes de planejamento marcadas pela racionalidade. Nesse contexto, busca-se novas formas de organização social que garantam a realização do homem na comunidade e no exercício da liberdade. Ou seja, passa a existir uma preocupação social, como criar uma sociedade que garanta a liberdade dos indivíduos, que garanta a realização do ser humano, né? E o poder político nesse período, ele é visto como uma construção lógica e jurídica, independente de quem ocupa, de forma temporária e representativa. Ou seja, o poder ele já não é visto mais como algo inquestionável, mas exercido por seres humanos que o exercem a partir de uma postura racional perante a realidade, ou seja, a realidade ela passa a ser compreendida sob uma perspectiva da racionalidade. Nesse período começa a se organizar o Estado Nacional, né? Então, o que é essa configuração? O que é o Estado na vida do homem moderno, né? Desse mundo que se configura com a sociedade capitalista, tá? Então, surge um conceito de Estado Nacional. O que é o Estado? É um território soberano onde imperava uma política que privilegiava o desenvolvimento econômico e as necessidades do mercado. Tá? Então, o Estado passa a ter um papel primordial na ordenação da vida social. A nação deveria se orientar por uma política que favorecesse a prosperidade e a acumulação de riqueza e que tivesse o indivíduo como agente. Então, o Estado ele se volta para o desenvolvimento econômico, para a busca da prosperidade. Como eu falei anteriormente, né, uma sociedade capitalista ela visa o lucro e a prosperidade econômica ela aumenta as possibilidades de lucro, né? Propõe uma nova forma de governo pautada na legitimidade popular, ou seja, a preocupação com a democracia e a defesa da igualdade jurídica, da democracia e da liberdade de manifestação. Então, nasce uma sociedade mais democrática, onde os homens são portadores de uma maior liberdade quando comparada com a sociedade medieval, né? Vou citar alguns representantes desse pensamento da Ilustração, né, que recomendo que você estude depois com maior profundidade, mas só para a gente ter uma ideia de quem foram os principais autores, quem pensou sobre essa sociedade moderna, né? Um desses filósofos foi o Jean-Jacques Rousseau, que no século XVIII ele afirmava que a vida social deveria se basear no interesse comum e no consentimento unânime dos homens e renunciar às vontades particulares em favor da coletividade. Encontramos aí uma das bases da sociedade moderna, né? Nós vemos coletivamente, abrimos mão da nossa liberdade individual para conseguir conviver coletivamente. O John Locke, que no fim do século XVII, início do século XVIII, propõe a defesa de um sistema constitucional, da liberdade individual e do respeito à propriedade, ou seja, a criação de uma estrutura jurídica que se colocaria acima dos homens, que seria um regime constitucional, e a garantia da liberdade dos das pessoas, né, para comercializar, né? E o Adam Smith, que foi um dos fundadores da ciência econômica, que no século XVIII vai revelar a importância do trabalho na formação das riquezas e formular uma das leis básicas do sistema econômico, que é a lei da oferta e da procura, que dá margem à livre concorrência, né? Outras transformações desse período, a Revolução Francesa, que foi uma revolução popular que põe fim à monarquia absolutista na França. Então é um contexto aí onde as classes populares vão às ruas lutar pela igualdade jurídica, pela liberdade e num processo de formação das massas urbanas, né, da luta popular propriamente dita. E eles são influenciados pelos filósofos iluministas, aqueles que eu citei anteriormente, que conduziu a sociedade francesa, a, em primeiro lugar, por fim,
aos privilégios da nobreza, ou seja, estabelecer os valores da sociedade medieval, decretar a autonomia do Estado face à Igreja, confisco das suas propriedades. Então é um momento em que a Igreja ela vai saindo, deixando de ocupar um papel central na ordenação social, e a Revolução Francesa ela passa também a amparar a atividade empresarial. No século XVIII, tivemos também a Revolução Industrial, que foi um momento em que o acúmulo do capital, que vinha desde o século XVI, levou, baseado numa extrema exploração das colônias, a partir de um sistema escravista, né, vai conduzir a sociedade europeia a ter um grande desenvolvimento de novas tecnologias, graças ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento da manufatura e de um trabalho parcelado. Tá? Então temos aqui uma nova reordenação da sociedade. Tá? A sociedade europeia, ela deixa de ser uma sociedade rural e se torna uma sociedade mais urbana. Há uma destruição das relações de servidão típicas do mundo feudal e surge um novo tipo de trabalhador que é o operário e uma nova divisão do trabalho. Tá? Com essa nova classe de trabalhadores, no século XVIII, há uma intensa exploração dos trabalhadores. No início do capitalismo, as jornadas eram extremamente longas, há uma exploração muito grande da mão de obra infantil e feminina, as moradias eram extremamente precárias para os trabalhadores, havia epidemias de fome, tifo, cólera, febre amarela, enfim, uma sociedade que havia avançado tanto do ponto de vista das ideias, da luta pela democracia, se torna uma sociedade opressora dos setores pobres, né? Então, a Revolução Industrial, ela formou as multidões, urbanizou a população e foi um momento de consolidação dessa nova ordem social que é a sociedade capitalista. Então, nós vamos agora para o nosso próximo slide, que é o momento de interatividade. Então, vamos lá. A Revolução Industrial significou um conjunto de transformações em diferentes aspectos da atividade econômica: indústria, agricultura, transportes, bancos, meios de comunicação, etc., que levou à afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Quais são as classes sociais básicas do capitalismo? A. Nobreza e camponeses. B. Senhores feudais e servos. C. Patrícios e plebeus. D. Burguesia e proletariado. E. Classes médias. Então, eu volto daqui a pouco enquanto você pensa.